Boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre a atuação da Justiça em relação à Lei Maria da Penha, uma das garantias para a mulher se defender da violência praticada contra ela, e as ações desenvolvidas pelo Tribunal Regional Eleitoral para dar mais segurança aos pleitos, como o voto biométrico. A nossa convidada de hoje é a desembargadora Socorro Guedes, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Boa tarde, desembargadora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar com você e esclarecer um pouco desse trabalho que desenvolvemos. Doutora, há 3 meses vocês deram início aos trabalhos no 2º Juizado Maria da Penha. O que significou isso em relação à proteção da mulher contra a violência doméstica, a violência praticada contra ela? Existia já há algum tempo uma grande preocupação de dar um maior suporte para essa mulher que sofreu essa agressão dentro do seu lar. Porque nós tínhamos até então um único juizado, que era ali na Zona Leste, com 12 mil processos de acervo. Então, o tribunal, preocupado com essa situação, já tinha um mutirão funcionando de juízes para dar vazão a toda aquela demanda. Mas além era pouco. Do juiz titular, ainda tinha um mais reforço. 2 juízes quase sempre auxiliando. No entanto, o que nós percebíamos? Com tudo isso, a estrutura física, os servidores não eram suficientes para que todo o esforço do magistrado, do Ministério Público e da Defensoria Pública tivesse o seu objetivo, que era justamente dar maior celeridade e aqueles que usaram de violência contra a mulher pudessem ser julgados devidamente. Então, em dezembro de 2012, o tribunal, atendendo um pedido do governo do estado, que, através da primeira-dama, sensibilizou o tribunal da necessidade da criação de um 2º juizado. Então, foi feita uma parceria entre judiciário e executivo, onde o tribunal, logicamente, entrava com o magistrado, com seus servidores, e o governo do estado entraria com o prédio e com o auxílio do serviço psicopedagógico. Esse juizado funciona na zona sul da cidade. Então, foi feito. Nós fizemos esse convênio e foi instalado agora, no dia 21 de março de 2013, o 2º juizado no Educandos, que está funcionando normalmente, com uma procura muito grande por parte dessas mulheres. E o mais importante desse juizado, que nós entendemos que é um modelo para os outros estados da federação, porque ali nós temos todas as medidas protetivas para essa mulher, não somente a justiça. Agora, inevitavelmente, a abertura de um novo juizado, Maria da Penha, vocês começaram a receber mais ocorrências. E isso leva a crer que era uma demanda reprimida ou não? Realmente, o número de casos de violência contra a mulher, a violência contra a mulher tem aumentado aqui no estado do Amazonas? Eu não diria que a violência contra a mulher aumentou no estado do Amazonas. O Brasil, no geral, nós temos umas estatísticas que não temos do que nos orgulhar, porque a grande maioria das mulheres vítimas de violência, 66% dessas mulheres, a violência ocorre dentro do seu lar, o que é terrível. Normalmente praticado pela pessoa que deveria mais amá-la, que é o seu companheiro, o seu esposo. Então, isso já é uma realidade. Mas o que acontece? Existe uma dependência econômica, uma dependência afetiva dessas mulheres. Então, muitas vezes, elas ponderavam, será que eu deveria ir à justiça e denunciar essa agressão? O que vai acontecer comigo depois? Eu dependo economicamente dele. Então, por muitos anos, essa mulher, ela deixou de ir à justiça, primeiro porque acreditava que nada seria feito. Depois porque tinha medo do que poderia acontecer com seus filhos, com a sua sobrevivência. Então, mas as estatísticas estão aí. A cada 15 segundos, dizem, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Então, isso acontece, não só no Amazonas, mas em todo o Brasil. Mas o mais importante é que depois que nós tivemos a coragem de fazer algo concretamente, porque o que eu digo nós? Eu digo ao judiciário, o executivo, o legislativo, para coibir esse tipo de agressão, que eu penso que de todas é a pior. Com a criação da Lei Maria da Penha, veio fora
essa certeza para a mulher de que ela não estaria desamparada, que ela poderia denunciar, que o judiciário faria a sua parte. As mulheres têm mais coragem hoje em dia para denunciar. Hoje, elas sentem que pode fazê-lo, que existe essa estrutura e que o que é mais importante, até há pouco tempo, o que se percebia? Mesmo com a instituição da Lei Maria da Penha, que é nova, o que nós tínhamos? Nós tínhamos aquela possibilidade que ela denunciava a agressão, mas posteriormente ela repensava tudo e muitas vezes ia até a delegacia, ainda na fase de inquérito, dizia, olha, não foi bem assim, na verdade, ele chegou cansado, ele estava tendo muito problema no trabalho, fui eu que incitei, ou seja, acabava tentando justificar aquele comportamento do agressor. E por isso, era permitido que ela se retratasse e nem chegava à justiça. Muitas vezes, aquelas situações nem chegavam à justiça. O processo era extinto. Era extinto, não virava processo. O inquérito não virava um processo. Hoje, houve uma reforma dessa lei, dizendo o seguinte, qualquer agressão sofrida por uma mulher no âmbito da sua casa, ela pode denunciar ou qualquer outra pessoa pode fazê-lo. E esse crime, porque é um crime, ele não pode ser, eu estou falando de uma forma bem simples para que todos possam entender, ela não pode simplesmente chegar e, como dizia antigamente as pessoas assim, eu vou retirar a queixa. Não, é uma ação que ela vai até o final. Isso independe dela. Independe da sua vontade, independe dela. Então, isso aqui fez com que alguns repensassem a sua atitude, porque não dá mais para dizer, olha, nós fizemos as pazes, está tudo bem, e isso não vai mais acontecer, ótimo, que não vai mais acontecer, mas ele vai responder efetivamente pelos seus atos. Doutora, eu conheci a realidade do primeiro juizado na Zona Leste, né, e realmente vocês têm um aparato lá, além do magistrado, né, existe todo um serviço de apoio psicossocial à vítima. Nesse segundo juizado, no bairro de Educandos, também existe a mesma estrutura? Existe a mesma estrutura e hoje nós estamos até com condições melhores. Por quê? Porque você sabe, não adoece somente aquela mulher. Quando eu digo adoece, porque não é agressão física somente. Muitas vezes a agressão ela é emocional, aquela agressão, ela sofre todos os dias, mas não deixa marca no corpo. E adoece a família inteira, são os filhos que também precisam desse apoio. Então, nós temos o psicólogo, nós temos o assistente social, nós temos toda a estrutura oficial de justiça para que essa mulher tenha um acompanhamento, seus filhos tenham um acompanhamento e que aquele agressor possa ter um acompanhamento devido também. Porque o que quer a justiça e o Estado não é somente encher as cadeias, jamais. O que nós queremos é salvar a família. E salvar a família é que todos estejam com a saúde plena e vivam num relacionamento onde possa existir harmonia e respeito. No caso da Delegacia da Mulher, tem até um dormitório para aquelas mulheres que se sentem acuadas e com medo realmente de voltar para casa e encontrar com o agressor. Existe também essa estrutura? Essa estrutura nós não temos ali naquele ambiente, até porque não precisa, já existe algo onde elas podem ser colocadas. Mas o mais importante saber da necessidade de ter esse local onde aquela mulher que foi à delegacia e denunciou uma agressão sofrida, se antes ela não tinha para onde ir e voltasse para casa, ela podia inclusive até ir a óbito, não é verdade? Porque ele, sabendo que ela foi denunciá-lo, ela poderia morrer. Hoje não, existe essa estrutura já dentro do Estado. Ali o que nós temos no momento em que o processo chega na Justiça, ele é acompanhado não só do ponto de vista da legalidade pelo promotor, pelo defensor público e pelo juiz, mas essa família também tem este acompanhamento. Quanto tempo demora, em média, para a conclusão de um processo de violência contra a mulher? Nós não podemos precisar exatamente 1, 2, 3 meses, mas a média
4, 5 a 6 meses. Isso agora com o segundo juizado. Agora com o segundo Antes, juizado. Com um só era muito complicado. Era mais difícil. Era dobrado esse tempo. Até porque nós temos que entender, hoje com essa possibilidade de a mulher ir ao mercado de trabalho, da emancipação financeira, de saber que tem toda essa estrutura de apoio com relação a ela e a seus filhos, a mulher está tendo a coragem de denunciar. Então, nós temos uma média já nesse segundo juizado, que tem só 3 meses de existência, nós já temos em andamento, e ele começou do zero, nós temos em andamento 1.800 e poucos processos, ou seja, em torno de 600 processos mês está chegando ali no juizado. Em relação ao ranking de violência contra a mulher, né, como é que o Amazonas está posicionado em termos de Brasil? Nós não temos do que nos orgulhar, não. Nós estamos entre os 10 estados onde as mulheres sofrem mais violência doméstica. Proporcionalmente à população. Proporcionalmente à população. Então, nós precisamos fazer um trabalho, isso já está sendo feito, junto às outros órgãos do Estado, como Secretaria de Educação, porque, veja, a violência doméstica ela não começa quando o cidadão resolve se unir a uma outra pessoa e começar uma vida a dois. A violência ela começa no momento em que a criança presencia, na sua casa, ainda muito pequeno, o seu pai chegar bêbado e bater na sua mãe. O desrespeito com a sua irmã. Então, é aquilo que se diz sempre, a violência gera violência. Então, nós precisamos começar a trabalhar ainda muito cedo a questão da educação, do respeito, né, e do trabalho, porque os preconceitos atrapalham muito o desenvolvimento da sociedade. Antigamente se dizia, as mulheres ficam em casa tomando conta da casa, da limpeza, da harmonia, e o homem vai ao mercado de trabalho, ele vai buscar o alimento, ele é o provedor. Isso hoje já não existe. Nós sabemos que 50%, tanto homem quanto mulheres, estão trabalhando fora, precisando buscar o necessário para a família. Então, o que precisa? Que todos possam também, nos deveres domésticos, trabalhar juntos. Então, ainda existe um certo preconceito de homem que ajuda em casa, que prepara o alimento. Então, isso tudo tem que acabar. Isso acaba no momento em que as famílias tomam consciência disso. Desembargadora, além de coordenadora desses 2 juizados Maria da Penha aqui na capital, a senhora também é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e está acompanhando de perto esse trabalho para cadastramento biométrico do eleitor. Eu queria saber mais sobre esse voto biométrico, mas logo depois dos comerciais. Nós voltamos já já com o Band Cidade Entrevista, não saia daí.